mas o fato é que neste momento a Bet, patrocinadora do Corinthians, essa que trouxe o Memphis Depay e pagou, então teoricamente pagou, não pode operar no Brasil, portanto não pode patrocinar o Corinthians. Essa situação. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como o Corinthians está zicado com patrocinador? Cara, foi a Vai de Bet, agora a gente vai ter problemas com a Esportes da Sorte. Ontem o governo disponibilizou a lista das bets que podem trabalhar no Brasil. Imagine, Esporte da Sorte não tá nessa lista. Eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês do pessoal da UOL que estão comentando sobre isso. Cara, mas vai ser zicado lá na casa do caramba, viu? Então, não teve nenhum erro, não. Ontem eu falei com o Ministério da Justiça e a Esporte da Sorte foi barrada, de fato. E não só ela, a Vai de Bet também, as duas, a atual patrocinadora e a ex-patrocinadora do Corinthians, as duas foram barradas. E o motivo é muito simples, as duas têm uma exigência, porque o que aconteceu? A regularização das casas de aposta é para ser feita até para iniciar em 2025, todas terem autorização definitiva. Só que o governo, diante da pressão do que estava acontecendo, vendo esse cenário todo irregular, resolveu antecipar que quem tivesse feito o pedido de autorização poderia funcionar provisoriamente, digamos assim, nesses últimos 3 meses do ano, e quem não tivesse feito o pedido não poderia. A Vai de Bet e a Esporte da Sorte, as duas, fizeram o pedido. Só que nessa portaria do governo que estabelece esse funcionamento provisório, fala ali que você não pode estar envolvido em cometimento de atos ilícitos. E as duas estão com investigação de seus grupos empresariais, no caso da Esporte da Sorte, a própria Esporte da Sorte e o dono, Darwin Henrique, e no caso da Vai de Bet é o grupo mais o dono, né? Não é a Vai de Bet diretamente, mas é o grupo e o dono. Um deles estava preso até pouco tempo, o outro estava foragido, agora os dois estão soltos, mas a minha apuração no Ministério da Justiça é que é óbvio que isso teve peso. As duas estão envolvidas em investigação policial de lavagem de dinheiro. Como é que você vai dar uma autorização, visto uma portaria que prevê que você tem que ter idoneidade? O cara está analisando uma empresa, ela é idônea, ela fala assim, bem, o dono acabou de ser preso e o outro dono está foragido. Então foi por isso que não passou. Eu não estou achando aqui, foi a apuração que eu fiz ontem no Ministério da Justiça, na Secretaria de Apostas, que faz essa aprovação. E pela previsão da lei, e que foi confirmada na minha apuração, se você não tem autorização para operar regularmente no Brasil, você não tem autorização para fazer nenhuma propaganda e patrocinar ninguém. E isso vai passar a ser válido a partir de agora, de 11 de outubro. A partir de 11 de outubro, a Esporte da Sorte não pode fazer propaganda ou patrocinar ninguém, pelo entendimento do Ministério da Fazenda e Secretaria de Aposta. É certo que ela vai sair da camisa do Corinthians? Bom, a gente tem a justiça no Brasil, que a empresa pode ir à justiça, questionar e obter uma liminar. Já aconteceu diversas vezes, né? Você tem uma determinação eventualmente governamental e alguém discutir na justiça, acha até que é previsível que isso aconteça, mas pela determinação do Ministério da Fazenda, sim, a Esporte da Sorte está vetada, e não é só o Corinthians que seria afetado, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia e o time feminino do Palmeiras, todos também são patrocinados pela Esporte da Sorte, né? E não estão nesse combo aí de que se não houver nenhuma medida judicial, a partir de 11 de outubro, porque 11 de outubro é o período aqui de adaptação, que a empresa ainda pode operar até todos os depósitos dos apostadores terem sido retirados. Depois disso, o site dela vai sair do ar, a não ser que ela consiga uma medida judicial contra o governo. Mas ela não foi aprovada de fato, e o motivo são as investigações policiais que cercam as duas empresas e os donos dela. É uma questão de idoneidade que está prevista na portaria do Ministério da Fazenda. Só para deixar claro então, porque antes, porque a própria Esporte da Sorte emitiu um comunicado, ou falou que, não, peraí, teve algum erro aí, porque a gente fez tudo certinho e tal. Então, o que acontece é que há uma questão, o veto foi porque os donos, enfim, os operadores da casa de apostas estão encrencados com a justiça, e aí eles não poderiam. Então essa é a questão. Não é uma questão
burocrática. Escreveu um número errado ali no cadastro. Não é isso, não. Né? É maior não, do que eles se inscreveram no prazo. Eles se inscreveram no prazo. As duas empresas, na época, eu até publiquei isso. Elas têm uma empresa, que ali é um nome diferente e tal, mas registrada no Ministério da Fazenda, elas fizeram pedido dentro do prazo, as duas, tanto a Esportes da Sorte quanto a VaidBet. Elas foram reprovadas por conta da questão da investigação policial e a questão de idoneidade. Foi isso. Rapaz... Mili, estávamos falando aqui justamente o Casão também, sobre o Marcos Braz, espertinho e tudo mais, tal, e colocando cartolas na conversa. Que barbeiragem, hein, para dizer o mínimo do Corinthians. Tem nada menos do que os 50 milhões do Depay, que é o Esportes da Sorte que deve pagar. E aí, o que vai acontecer? Então, gente, assim, a diretoria do Corinthians, ela é indefensável. É indefensável. Não dá pra gente defender o que tá acontecendo. Vamos falar primeiro da VaidBet. Aqui nesse programa, quando foi anunciado que a VaidBet seria patrocinadora, eu pedi pra nossa audiência fazer o seguinte exercício. Ir no Google e digitar Gustavo Lima e dinheiro público. Porque foi anunciado também que ele era o embaixador da VaidBet, né? Hoje há suspeitas de que ele talvez seja um dos donos da VaidBet. Era só fazer isso. Como é que o Corinthians aceita dinheiro sem fazer uma pesquisa de idoneidade? O Corinthians e todos os outros, tá? Que aceitaram esse dinheiro. Mas no caso do Corinthians é mais grave, que o Corinthians sai da VaidBet e cai numa outra. E não é agora só, gente, o patrocínio na camisa. É a contratação do Memphis Depay, que foi feita 80% por essa empresa, que talvez já não pode mais operar, né? Talvez, como o Rodrigo falou, consiga uma liminar, mas enfim, não pode operar no Brasil, não pode fazer propaganda no Brasil. Como fica o Memphis Depay? Assim, essa diretoria é uma tragédia em todas as dimensões em que ela atua. Em todas as dimensões em que ela atua. Os recentes resultados esportivos do Corinthians em campo, os bons resultados, eles são devido a um time que encaixou, de alguma maneira, e a torcida. É isso, gente. É isso. Eu tô falando desde o começo que sim, o Corinthians tá me empolgando, estou iludida com o que eu tô vendo em campo como torcedora, mas esse barulho que vem de fora, ele não pode não ser ouvido. E é feio, é muito, muito, muito feio. Essa diretoria, desde que chegou, na melhor das hipóteses, é absolutamente destrambelhada. E na pior das hipóteses, é um caso de polícia. Não, cara, mas é assim, se atrapalha sempre de um lado que mexe com o caráter, né? Não é que ela se atrapalha, contrata um jogador, que nem Domingos Palacios, foi lá, contratar o cara, lateral esquerdo da seleção do Equador, problema de cartilagem, chega no Corinthians, é aprovado, joga minutos, sai, tem que fazer uma cirurgia e não voltou até agora. Quem fez o exame médico? Quem autorizou? Quem avaliou? Ninguém viu nada disso? Então, essa direção, esse grupo que entrou no Corinthians aí, ele é muito estranho, gente. Ele é muito estranho. Eu vou que nem a Miri falou. No mínimo, destrambelhado, no mínimo, incompetente, é o máximo que a gente pode falar para não ter uma acusação falsa. Para não ser acusado de calúnia e tudo mais. Mas você olha o cenário, sabe? Você fala, caramba, o erro é sempre de uma forma que mexe, que coloca em dúvida o caráter de quem está envolvido. Todas as situações que essa direção do Corinthians está envolvida e se envolveu desde o começo do ano, deixa dúvida de caráter. Então, por exemplo, você pega olha para a direção do Corinthians hoje, nós estamos em outubro, né? Então eu olho para a direção do Corinthians hoje e falo, se você me perguntar o que você acha dessa gestão do Corinthians, eu falo assim, no mínimo, caráter duvidoso. Eu já passei da incompetência, tá? A incompetência para mim ficou para trás. Para mim, eu já olho e falo, no mínimo é caráter duvidoso. Porque, cara, todo envolvimento é suspeito. Todo envolvimento é um caso de polícia, Ministério da Justiça, investigações, prisões. Cara, o Corinthians só se meteu nisso o ano todo. 10 meses
Vocês perceberam que o Corinthians, nós entramos no 10º mês do ano, são 10 meses de investigações. Desde quando esses caras entraram? São 10 meses de investigações. Não é que é uma ou outra investigação. São 10 meses de investigações. Cara, alguma coisa tem. Algum negócio tem. É completamente ao contrário daquele filme que eu falei no começo da abertura do programa sobre a CBF, que é aquele filme ruim com roteiro fraco, né? Você entra e fala assim, pô, na primeira cena você sabe quem é o vilão, que é a CBF. Esse aqui é um suspense com um roteiro bem feito, porque você tem certeza quem é o vilão, mas você não tem como provar ainda. Pode ser que apareça alguma coisa no final do filme, o vilão seja alguém que a gente nem esperava que fosse. Porque você fica com medo de arriscar o óbvio. Tá tão óbvio na nossa cara quem são os vilões desse filme Corinthians, escolhas de Corinthians, né? Corinthians e suas escolhas. Cara, não dá, não tem como defender, não tem argumento, sabe? Você não pode falar. Corinthians, campo, é uma parte. O trabalho do Ramon Dias está sendo bem feito, ele está fazendo o possível, o Corinthians empolgou. Se não é aquela beleza técnica, mas é vibrante, tem raça, disputa, passa do ponto até às vezes, né? Passa do ponto, como passou no domingo. A torcida tem total influência em tudo de positivo que está acontecendo no clube, no time, né? Tudo de positivo. A influência da torcida do Corinthians no comportamento dela em campo é 80%, né? 70%, faz outros 30% é Ramon e o time. Da direção não tem uma unha nessa evolução tática, técnica, de organização de time. Ela só está colocando o Corinthians nas páginas policiais o tempo todo. O tempo todo. Então, para mim, a minha definição é essa. É uma direção, é uma gestão liderada pelo Augusto Melo, que no mínimo, tem um caráter duvidoso. A gestão, não estou falando esse ou aquele. A direção, a administração do Corinthians desse ano, no mínimo, tem um caráter duvidoso. De dinheiro. Acusação de que há dinheiro do jogo do bicho na Esporte da Sorte, porque o pai do Darwin Henrique, que é o dono do Esporte da Sorte, é dono de uma banca de jogo do bicho em Pernambuco chamado Caminhos da Sorte. É isso. Só que essa investigação começou no final de 2022, quando foi feita uma operação lá na banca de jogo do bicho da Caminhos da Sorte em Pernambuco. Se era possível saber o que estava acontecendo antes, é uma dúvida, porque já existia uma investigação, mas ela vinha correndo pela Polícia de Pernambuco, Polícia Civil, de forma sigilosa. Então é uma discussão se era possível saber que já estava acontecendo esse caso, só para colocar aqui as coisas do jeito que são. E outra coisa sobre o Memphis Depay, que foi citado ali pela Mili, o contrato do Memphis Depay é com o Corinthians. O compromisso é com o Corinthians. O patrocinador pode ter se comprometido a pagar uma parte, tal, não sei o quê, mas o compromisso é do Corinthians. O fato do patrocinador não poder pagar, se eventualmente isso acontecer de fato, tal, o Corinthians vai ter que pagar do mesmo jeito. Não tem nenhuma vinculação da Esporte da Sorte com o Memphis Depay formalmente no contrato dele. E falando aqui em próximos passos, você vai ter 11 de outubro, vão cair todos esses sites, a não ser que eles consigam alguma liminar, todos os sites. Né, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que são 600 no total que vão cair. Os que foram aprovados são um pouco menos de 100 empresas e 1% e poucas marcas, porque cada empresa tem direito a 3 marcas. E essas vão poder funcionar regularmente no Brasil, com sites no Brasil até o fim do ano, em busca da autorização definitiva. E aí podem obter a autorização definitiva, que vai valer até 2025. A Esporte da Sorte pode reverter isso? Pode. Eventualmente ela pode conseguir a autorização definitiva mais para frente. Agora, se no processo de investigação que está em curso, o Ministério da Fazenda ou a Secretaria de Apostas entendeu que não cabia dar essa autorização por falta de idoneidade, conclui-se que, enquanto não acabar essa investigação e houver eventualmente uma absolvição da Esporte da Sorte, esse status vai ser difícil de mudar, né? Assim, pelo menos eu tô usando aqui a lógica, né? Pode ser que aconteça algo diferente, mas pelo menos por enquanto, até o fim do ano, pelo Ministério da Fazenda, a Esporte da Sorte não tem autorização para operar.
pode obter, de repente, a definitiva se houver uma modificação da Secretaria de Apostas, do Ministério da Fazenda, ou se ela conseguir alguma medida judicial. Caramba, o time zicado com patrocinador. Esse ano tá demais, sério. A gente já teve um problema com a PixBet, que o Corinthians quis ali encerrar o contrato, teve que pagar a multa. A multa não foi paga, deu problema aí, a gente sabe que as contas do Corinthians acabaram sendo travadas ali para pagar esse valor pra PixBet. Beleza, entra a VaidBet. Aí dá aquele rolo do caramba, sai a VaidBet. E pior que ela sai sem pagar nada, sendo que ela tinha que pagar pelo menos a multa rescisória, ela não pagou. Aí vem a Esportes da Sorte. O governo brasileiro coloca no site as bets que podem trabalhar no Brasil. E a Esportes da Sorte não tá lá no site. Cara, se isso for confirmado, é uma derrota muito grande pro Corinthians. Vamos lá. A partir do dia 11 de outubro, só as bets que o governo brasileiro colocou no site vão poder trabalhar aqui no Brasil. As outras não vão poder trabalhar mais. Se a Esportes da Sorte não puder trabalhar no Brasil, como que ela vai pagar o patrocínio do Corinthians e dos outros clubes que ela patrocina aqui também no Campeonato Brasileiro? É uma situação muito difícil, principalmente pro Corinthians, que é a maior marca e é o maior patrocínio da Esportes da Sorte aqui no Brasil. Lembrando que o Corinthians contratou o Memphis Depay com o dinheiro da Esportes da Sorte, não é com o dinheiro deles, é com o dinheiro que eles vão ter que pagar. Eles não deram todo o valor, eles vão dando mensalmente. Se a Esportes da Sorte realmente não puder trabalhar no Brasil, a gente tá lascado. Além da dívida enorme que a gente já tem aí, com um monte de coisa que as outras gestões já deixaram para trás, agora a gente vai ter uma dívida com outro jogador que acabou de chegar. E ó que isso daí é o salário graúdo, hein? A gente não pode ficar sem patrocinador. Mas assim, também a gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Vamos esperar esses dias aí pra ver se confirma ou não se a Esportes da Sorte vai poder trabalhar no Brasil. Mas hoje, informação de hoje, quarta-feira, a Esportes da Sorte não pode trabalhar no Brasil. Essa é a decisão atual. Pode ser que isso mude no decorrer das horas ou dos dias. Mas, o time zicado ou diretoria que tá zicada com o negócio de patrocinador. Meu Deus do céu, gente, tá difícil. E esse é mais um vídeo do Corintiano Informa. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like e colocar nos comentários aqui amadorismo da diretoria, ou a gente poderia procurar outros tipos de empresas para patrocinar o Corinthians sem ser as bets. Então assim, coloque nos comentários aqui. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!